Olá, fidelidade. Capítulo 3, parte 2. O mestre nos disse: o que contamina um homem não é o que entra em sua boca, mas o que dela sai. Isso é o que contamina. Aceitamos a crença universal de que há poder e a presença de Deus e uma atividade à parte dele. Aceitamos a crença de que alguém ou alguma coisa fora do nosso próprio ser possa ser o mal em nossa experiência. A aceitação dessa crença quase universal causa a maioria de nossas discórdias e desarmonias. Quando nos voltamos conscientemente, dia após dia, à percepção real de Deus como um ser infinito, se manifestando e se expressando como um ser individual, entendemos definitivamente que todo poder flui de nós e através de nós, como bênçãos para o mundo. Nenhum poder age sobre nós fora de nosso próprio ser, ou seja, nada externo age sobre nós, para o bem ou para o mal. Assim como aprendemos que as estrelas, criações de Deus nos céus, não podem agir sobre nós. Aprendemos também que as condições de tempo, do clima, da infecção, do contágio ou do acidente não prejudicam os que compreendem a natureza de Deus e a natureza do ser individual. Estamos constantemente sendo lembrados de que devemos nos tornar cada vez mais conscientes da natureza de Deus, da natureza da oração e da natureza do ser individual, para que nos consideremos filhos de Deus, de quem verdadeiramente se diz: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo o que é meu é teu. Devemos pensar seriamente nesse assunto de proteção, pois a cada dia somos confrontados com ameaças e perigos iminentes. Alguém, algum lugar ou alguma coisa sempre aparece como uma força destrutiva, da qual Deus pode nos salvar. A plenitude de Deus impede a existência de qualquer influência destrutiva no céu, na terra ou no inferno. Portanto, não vamos cometer o erro de pensar em Deus como poder capaz de nos salvar de uma pessoa ou influência destrutiva. Nem nos enganemos achando que a prática da presença de Deus é mais um recurso para usá-lo. Ao pedir-lhe que interfira em nossa experiência, a fim de superarmos a discórdia, o mal, o pecado e a doença. A finalidade é trazer à consciência individual a certeza de Deus como sendo um ser infinito, individual, presença e todo poder. A crença universal em dois poderes, o bem e o mal, vai continuar a atuar em nossa experiência até que nós individualmente a rejeitemos. Hoje em dia, proteção é a percepção de que Deus, sendo tudo, exclui a possibilidade de qualquer fonte de mal existente no mundo ou atuando na experiência individual. Nosso trabalho ou as nossas orações pedindo proteção devem consistir na percepção de que nada existiu, existe ou existirá em qualquer lugar, em qualquer momento, em nossa experiência do passado, presente ou futuro, que seja de natureza destrutiva. Através de estudos e meditações, contatamos Deus dentro de nós e recebemos a garantia divina. Eis que estou contigo todos os dias. A garantia contínua da única presença, do único poder, do único ser, da única vida, da única lei em que não existem poderes do mal ou forças destrutivas, é nessa consciência de unidade que encontramos nossa paz. Nas meditações diárias, devemos nos concentrar na questão da proteção por 1 mês ou 2, sem falar nada para ninguém, nem discutir o assunto, mantendo-o secreto até atingirmos um lugar na consciência
onde sintamos que Deus é único, o segredo da proteção não está em buscar a Deus para nos salvar de algum perigo, mas sim na compreensão de que proteção, segurança e paz depende da nossa lembrança e percepção da verdade de Deus como um. O mundo está em busca de paz, de proteção e de segurança, vindas de fora. Porém, paz, proteção e segurança só serão encontradas em nossa percepção individual de Deus como um. O único ser, uma única presença e um único poder, não há como revelar ao mundo paz, proteção e segurança, mas nós mesmos podemos encontrá-las e mostrar ao mundo através de nossa experiência, que encontramos um caminho maior do que a crença supersticiosa em algum poder do bem que milagrosamente nos salvará de qualquer poder do mal. Não podemos dizer ao mundo que não há perigo, influências ou poderes externos, mas a nossa compreensão da verdade pode tornar tão evidentes a harmonia, a plenitude e a perfeição de nossas vidas que os outros também vão querer buscá-la. Com base no ensinamento de dois poderes, surgem filosofias que fazem os homens discordarem entre si. Não há maneira de resolver as diferenças, porque as pessoas que acreditam em dois poderes partem de uma premissa errada. Acreditam que o bem e o mal estão sempre lutando, e que luta. Mas o que acontece quando os homens abandonam a crença em dois poderes e descansam na consciência do Cristo? Começam a entender que o Mestre quis dizer com: tu não poderias ter nenhum poder contra mim, se não te fosse dado do alto. Os místicos do mundo, Krishna da Índia, Lao Tse da China, Jesus de Nazaré ou João de Patmos, revelaram-nos que Deus é um. Os místicos hebraicos também conheciam essa verdade quando ensinaram: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Em todas as Escrituras encontramos repetidamente as garantias do amor de Deus para seus filhos. Não temas, porque eu te redimi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. A todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para minha glória, os formei e também os fiz. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e meu servo, a quem escolhi, para que o saibais e me creiais e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim não haverá outro. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim não há Deus. E quem proclamará como eu, e anunciará isto, e o porá em ordem perante mim? Desde que ordenei um povo eterno, anunciei-lhe as coisas vindouras, e as que ainda hão de vir. Não vos assombreis, nem temais, porventura desde então não vos fiz ouvir, e não vos anunciei? Vós sois as minhas testemunhas. Porventura, há outro Deus além de mim? Não, não há outro a Deus. Eu não conheço nenhum. E assim, repetidas vezes, revela-se que Deus é um Deus. Deus é o único poder. Todos os artífices de imagens de escultura são nada, e as suas coisas preferidas são de nenhum préstimo. Eles mesmos são testemunhas de que elas nada veem, nem entendem, para que sejam confundidos. Quem formaria um Deus ou fundiria uma imagem de escultura, que é de nenhum préstimo? Isaías 44, 9 e 10. Cada um de nós tem uma imagem de Deus. Um olha e vê Buda, outro vê Jesus. Cada um formou o conceito do que pensa que Deus é, e então adora e reza para aquele conceito. Enquanto todo o tempo Deus está nos dizendo: somente eu sou Deus, não o conceito que você tem de mim. Apenas eu, o invisível, sou Deus. Eu, unicamente, sou Deus.
Temos que parar de criar imagens mentais, parar de imaginar como Deus é e confiar no invisível sem forma que penetra e permeia todos os seres. O reino de Deus está dentro de ti. O lugar em que tu estás é terra santa. E mesmo que o lugar pareça ser um inferno ou no vale da sombra da morte, Deus está exatamente lá conosco. Temos que abandonar essa crença absurda em um Deus que pune e recompensa. Um Deus que está presente quando nós experimentamos uma cura e ausente quando a cura não ocorre. Deus nunca está longe de nós, exceto em nossa crença de que há dois poderes, exceto no medo dos outros poderes que criamos em nossa mente. Não apenas tememos tais poderes, às vezes tememos também a Deus. Na realidade, há apenas um poder, o poder do bem. Não há poder no mal, não há poder no pecado, não há poder na doença, nem na falta ou limitação. Deus tudo criou e tudo era bom. Mas o mundo está cheio de infecção, contágio, doença hereditária, escassez e limitação, ou seja, o mundo está repleto do poder do mal. Se continuarmos lidando com o mundo de maneira humana, haverá dois poderes, o poder do bem e o poder do mal. Essa é a imagem humana. Algumas pessoas passam a maior parte do tempo enfermas. A maioria da população mundial é pobre. Para os seres humanos, sempre haverá leis do pecado, de doença, de falta e de limitação. Haverá dois poderes enquanto houver consciência humana no mundo, porque ela em si é uma casa dividida em duas partes, o bem e o mal. Precisamos nos conscientizar de que há um estado de existência espiritual em que esses opostos não funcionam, em que há apenas um poder. Ninguém pode ter essa experiência por nós, a não ser nós mesmos. A menos que Deus se torne presença constante em nossa vida, vamos passar pela vida como seres humanos, acreditando em dois poderes e experimentando o bem e o mal. Precisamos nos conscientizar de que Deus é um. Deus é o único. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é um. Não terás outros deuses diante de mim, nem outros poderes, nem outras leis, mas uma única lei. Deus é a única lei, uma lei que mantém e sustenta a harmonia e a perfeição de sua própria criação em todos os momentos. Observando as árvores em crescimento, nos maravilhamos com a lei que as faz brotar, desabrochar e frutificar a cada ano. Da mesma maneira, o sol, a lua e as estrelas, o fluxo e refluxo das marés dão testemunho de uma lei divina que rege o universo. Essas são leis e não podem ser alteradas. Tudo o que é permanente é apoiado por lei, mas as discórdias e as doenças do mundo vêm e vão, estão sempre mudando, por não terem permanência e nem leis a apoiá-las. Se a doença fosse apoiada por lei, essa lei não poderia ser violada, e ninguém poderia ser curado ou ficar imune às enfermidades. Por não ser permanente, a doença pode ser curada, tanto física quanto mental e espiritualmente. Aceitar Deus como um é aceitar apenas uma lei, a lei de Deus, a lei do bem, sempre ativa e sempre presente em nossa experiência. Não existe nenhuma lei que nos vincule a alguma condição de mal. A verdade onipresente em minha consciência elimina toda forma de discórdia na minha experiência. A lei espiritual que governa meu ser, meu corpo, minha casa, meus negócios e também governa minha consciência, essa lei espiritual me permeia, me mantém e me sustenta. Todos os dias somos confrontados com a dor da morte, seja de um amigo, um parente ou um estranho em um país distante. Todos os dias o pensamento da morte é conscientemente trazido à nossa mente. Nessas horas,
Mesmo que a dor não nos diga respeito, devemos lembrar que Deus é um. Deus é a única vida, eterna, imortal, infinita, sem começo e sem fim. Há somente um Deus, portanto, há apenas uma única vida. Muitos estudantes de metafísica que não acreditam no poder do diabo criaram outro poder também independente, separado de Deus, um poder regido pelo medo supersticioso do pensamento errôneo e pela fé e confiança no pensamento correto. Vamos descartar essas ideias agora para todo sempre. O pensamento humano não é poder, a mente humana não é poder. Jesus refutou tal ideia quando perguntou: qual de vós, pelo pensamento, pode acrescentar um só côvado à sua estatura? Vamos colocar a mente em seu devido lugar como um caminho da consciência e não uma faculdade criativa. A faculdade criativa está bem no fundo da alma. Com a nossa mente, nos tornamos conscientes das mais profundas verdades e leis de Deus, mas é a alma que é Deus, o princípio criativo da existência. A atividade da alma é poder e é dela que flui mansidão, humildade e paciência, tudo aquilo que Paulo mencionou como as coisas de Deus. O homem natural não aceita, porque lhes são loucuras. Não pode entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. O homem natural é a faculdade de raciocínio. As coisas de Deus são recebidas pelo Espírito de Deus, pela consciência de Deus, pela alma, que é uma camada mais profunda da vida do que a mente. Usamos a mente humana como um canal da consciência, mas reconhecemos a alma como faculdade criativa. Dar poder a qualquer coisa externa à consciência é idolatria. É o reconhecimento de um poder separado de Deus. Precisamos chegar à convicção interior de que o poder não existe na forma. Qualquer forma, não importa quão boa seja. Qualquer forma pode viver e morrer, mas o espírito continua para sempre, se renovando e se reformando. Como fomos educados para encarar a vida apenas no aspecto material, acabamos prisioneiros desse conceito e assim cometemos idolatria. Em outras palavras, nós nos curvamos em adoração ou tememos alguma forma de bem material. Deixemos de amar, odiar ou temer o que existe no reino externo, porque isso não é poder. Uma vez que percebemos que Deus é a única causa, não devemos temer qualquer outra. Assim que entendemos que Deus é a única substância, não devemos temer nada. Mesmo sendo uma atividade da consciência refletida pelo corpo, a vida não está no corpo. Amor, saúde, paz, plenitude e perfeição são atividades da consciência. Aí está todo o poder. Não devemos tentar nos prender às formas do corpo, pois não somos o corpo. O corpo é um instrumento para nossa locomoção e atividade neste momento particular, mas não somos o corpo. Não somos dedos, não mãos, pernas, coração ou cérebro. Somos entidades espirituais num corpo dado a nós por Deus, eterno, nos céus. Em vez de nos apegarmos à forma do corpo, fiquemos na verdade de nossa própria identidade e o corpo será mantido harmoniosamente. O Mestre promete que, se estivermos dispostos a perder nossa vida, ganharemos a vida eterna. Portanto, se pararmos de tentar nos agarrar à nossa vida como se pudéssemos perdê-la, em vez disso, percebermos que toda a vida é graça de Deus, descobriremos que ela é eterna. O ensinamento diz: jamais idolatre, odeie, tema ou ame qualquer efeito. Adorar a forma é tolerar a idolatria. No momento que qualquer forma torna-se uma necessidade em nossa experiência, estamos colocando nossa liberdade, nossa felicidade e nossa alegria nela, em vez de colocar no infinito invisível, que é a causa da forma. Continuemos a amar todas as coisas boas da vida, mas nunca
a ponto de não permitir que desapareçam as outras e outras tomem seu lugar. Todas as relações humanas, sejam com pais, marido, esposa ou filhos, nos são dadas para a plenitude da nossa existência. Vamos entendê-los, amá-los e dar a eles a importância que merecem. Mas lembremos que a nossa vida está oculta com Cristo em Deus, não em alguma forma externa. Desde a manhã até a noite, somos confrontados com aparências que nos fazem acreditar que há poder no efeito. É por isso que, no mundo tão abundantemente suprido com todas as formas de bem, diamante, pérolas, prata, petróleo, legumes, peixes, frutas, as pessoas ainda estão pedindo suprimento. Acreditam que são essas formas do bem, quando na verdade tudo está dentro delas. Essas coisas são efeitos do suprimento, enquanto a consciência é a fonte de tudo. Pois o suprimento é espiritual, uma atividade da consciência. A princípio, podemos concordar com isso, só intelectualmente, mas quando isso for compreendido espiritualmente, veremos que, embora seja visível no exterior, o mundo do suprimento é interno. Não vemos, ouvimos, saboreamos, tocamos ou cheiramos o suprimento. O que vemos e podemos tocar é a forma que ele toma. Somos conscientes da forma nas diversas substâncias que nosso suprimento toma, mas perceber que ele é interno, que é uma atividade da consciência, é torná-lo infinito, seja de palavras, dinheiro ou transporte. Se virmos que o suprimento é o Espírito invisível de Deus em nós, então o efeito desse suprimento aparecerá em forma. Assim que usarmos as formas nas quais ele aparece, o suprimento invisível novamente se manifestará, porque é infinito, é sempre onipresente, e ele mesmo, que é o Espírito de Deus em nós, irá reproduzi-lo. Não mais viveremos somente de pão, mas de uma consciência da presença de Deus que não requer palavras, pois repousa num único Deus. À medida que persistirmos nisso durante o dia, a noite, a semana, o mês, gradualmente chegaremos a um ponto em que o reconhecimento dessa verdade ficará tão automático quanto dirigir um automóvel. Quando aprendermos a dirigir, temos que prestar atenção no pé esquerdo, no pé direito, a mão esquerda e mão direita, mas em pouco tempo dirigimos sem mais pensar em nossas mãos ou pés. O mesmo acontece aqui. No final de um mês veremos que não temos que pensar em Deus como sendo um ou em Deus como sendo vida. Não temos que pensar em nada disso, porque fará tão parte de nossa consciência que no momento em que tivermos um mau pensamento, ele será apagado sem qualquer esforço consciente da nossa parte. A partir de agora, aceitamos como nosso princípio: Deus é um. Deus é a única lei. Deus é a única presença. Deus é a única substância. Deus é o único poder e não há poder no efeito. Entretanto, de repente damos poder a algum efeito. Que diferença faz a aparência que esse efeito tem, uma vez que Deus é o único poder? Acreditamos realmente que Deus é o único poder? Só Deus é poder. Deus é único, é um. Único poder, única vida, único amor, único espírito, única causa, único ser, única fonte. Nada vem para a nossa experiência, a menos que venha de Deus. A próxima vez que algo que chamarmos de mal vier nos atingir, lembremo-nos desse princípio e digamos: isso também é de Deus. Não faço minha cama no abismo, tu estarás. Ainda que desçamos ao inferno, encontramos Deus, e ao encontrá-lo, o inferno se transforma em paraíso. A mudança ocorre em nossa experiência no momento em que não reconhecemos nenhuma fonte, nenhuma causa, nenhum efeito, nenhum poder, nenhuma presença, ninguém a não ser Deus. Ao praticarmos esse princípio, hora após hora, dia após dia, durante um mês ou dois, mantendo Deus como a lei de nosso ser,
Deus como a fonte de nosso bem, Deus como a atividade de nosso dia, nossa experiência inteira se modifica. No início, esse princípio está no reino da mente, mas, pela prática constante, passa da mente para o coração, para a consciência, assumindo e conduzindo a nossa vida. Amará, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Deuteronômio 6, 5. Obrigado por virem até aqui.